Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O apóstolo Paulo, um judeu convertido a Cristo e escolhido para pregar aos gentios em 2 continentes, se tornou um dos homens mais influentes entre os seguidores de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Destas 13 cartas, as últimas 7 foram escritas enquanto ele vivia com a realidade de que poderia morrer logo. No final da sua terceira viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém. Alguns judeus queriam matá-lo e ele continuou durante mais de 4 anos encarando a possibilidade de ser condenado à morte, talvez pelo imperador mau, Nero. Durante este tempo, Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele disse aos cristãos de Filipos: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Embora a Bíblia não relate todos os detalhes, tudo indica que Paulo foi de fato posto em liberdade para fazer mais algumas viagens missionárias. Ainda durante o reinado de Nero, um dos imperadores que perseguia os cristãos, ele foi preso novamente. Durante esta prisão, ele escreveu suas últimas cartas, 2 para Timóteo e 1 para Tito. Nestas cartas, o tom do apóstolo foi diferente. Ele comentou sobre a morte iminente e certa. Segundo Timóteo 4, versículo 6, ele disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. É normal para qualquer pessoa sentir medo quando encara a morte. E Paulo também sentia medo. Mas a preocupação de Paulo não foi medo de morrer ou medo do que aconteceria com ele após a morte. Para este servo do Senhor, a morte seria um alívio bem-vindo e marcaria o início da sua vida celestial na presença de Jesus. Ele escreveu em 2 Timóteo 4, versículo 8 e 18, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo não temia sua morte, mas ele temia pelas pessoas que ainda permaneceriam aqui na terra. Vamos considerar alguns exemplos de coisas que Paulo temia. Tudo isso das cartas a Timóteo e Tito. Ele temia desvios da fé por parte de alguns irmãos. Mesmo pessoas que começam bem podem enfraquecer na sua determinação de resistir ao pecado. Ele temia o efeito de falsos mestres. Um fator real em alguns desses desvios é a influência de pessoas que distorcem o evangelho e enganam os outros. Paulo viu a necessidade de calar as bocas de falsos mestres. Ele temia a covardia de servos do Senhor. Se ninguém tiver coragem de se opor aos falsos mestres, sua influência seria pior ainda. Paulo temia contendas entre irmãos. Os perigos nem sempre vêm de fora. Conflitos dentro da igreja do Senhor são devastadores. Ele temia o desrespeito para com Deus e a perversidade dos desobedientes. A conduta perversa de algumas pessoas mostra sua falta total de respeito para seu Criador. Ele temia a falta de interesse na palavra.
Talvez um dos receios maiores de Paulo fosse a simples negligência da verdade, por pessoas que dariam preferência a mensagens mais agradáveis. Muitos ainda sofrem de coceira nos ouvidos. Uma vez Paulo comentou com os pastores da igreja de Éfeso: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos 20, versículo 29. Paulo não temia a morte, mas temia as ameaças que os cristãos ainda teriam de encarar. Você acertou a pergunta 547? Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Quem foram as irmãs dele? Alternativas: A. Maria e Joana, B. Safira e Priscila, C. Eunice e Lóide, ou D. Marta e Maria. A resposta certa, alternativa D. Marta e Maria. Como diz João capítulo 11, o homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Lázaro morreu e 4 dias depois da morte dele, Jesus o ressuscitou. E a nova pergunta vem do Antigo Testamento. O livro de Jó fala de alguns amigos que foram falar com ele. Qual desses homens não foi um deles? Alternativas: A. Bildade, B. Elifaz, C. Joabe ou D. Zofar. A resposta no final do episódio 549. Pessoas que servem ao Senhor com fidelidade não precisam temer a morte. De fato, a morte traz um alívio. Mas, pensando em quem fica para trás e os desafios que este mundo perverso continua apresentando, é normal temer pelas pessoas que ainda vão ter que encarar essas ameaças. Paulo fez isso e cristãos fiéis até hoje continuam com as mesmas preocupações pelas pessoas que ficam para trás. Mas isso não deve nos impedir de caminhar para frente, esperando chegar ao alívio eterno no reino celestial. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.